Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira. E olha só aí, chegada confirmada, vamos falar aqui a data tão esperada que o torcedor vascaíno tem para a chegada dessa figura, né, que vai trazer uma nova realidade ou não ao Vasco. Na minha opinião, eu prefiro esperar a gente ter aí dias e meses de trabalho para analisar. Tem muita gente precipitada falando que não vai dar certo, tem outros falando que vai dar certo, enfim. Melhor aguardar, né? Mais inteligente seria aguardar. Enfim, vamos falar sobre todas as movimentações de São Paulo e Vasco. Amanhã é o Vasco embarcando para São Paulo. Tem jogador de fora, vamos falar aqui sobre essa lista de relacionados e, claro, você aí do outro lado não perde nada. Vamos falar também sobre o que Carlos Amodeu falou sobre a renovação de Felipe Coutinho. É isso mesmo, Felipe Coutinho se aproxima, né, de uma renovação contratual com o Vasco, seja em definitivo, né, ou propriamente mais uma renovação por empréstimo junto ao Aston Villa. Vamos comentar bastante sobre isso. Campeonato Carioca decidido, né? Vai começar no dia 21 de janeiro. Enfim, vamos falar muito sobre isso. E a programação do Vasco pós-partida contra o São Paulo. Você aí do outro lado não perde nada, então eu peço para você humildemente deixar o joinha para dar aquela moral, correr lá nos comentários para deixar a sua opinião e, claro, você que não é inscrito no canal, ó, botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, tá escrito aqui, ó, inscreva-se, você clica ali e participa com a gente aqui de notícias de manhã, tarde e à noite, então não perca essa possibilidade. Bom, lembrando você que quer comprar a sua camisa do Vasco, besudesportes.com.br, o link eu deixo aqui no primeiro comentário fixado, simples e rápido e promoção para você. Na compra de 2 camisas, a gente aqui do canal te dá mais uma, é isso mesmo. Comprando 2, você leva, ó, a terceira. Corre lá, só para você, besudesportes.com.br. Tem aquelas retrô que todo mundo procura, mas ninguém acha. Na Besude Esporte você acha. O link, primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, como temos muitos assuntos a falar aqui, solta a vinheta, bora pro vídeo. Chegada confirmada, é isso mesmo. Admar Lopes, novo diretor executivo de futebol, que vem dividindo opiniões, né? Muitos torcedores falam que vem da 4ª divisão da França, os outros falam não, é de um mercado alternativo que vai abrir networking e agenda para o Vasco, vai abrir ali novas possibilidades. Outros falam uma figura forte, outros falam uma figura fraca. Eu vou deixar a minha opinião somente depois de um início de trabalho, pelo menos. Eu não consigo julgar ainda como que será a performance de Admar Lopes. Está chegando ao Vasco, chegada confirmada para a próxima semana, hein? É o Vasco de férias, o elenco de férias, a comissão técnica de férias e o Vasco trabalhando para um mercado da janela do mês que vem, do mês de julho, que abre, né, no dia 10 de julho. Vamos ver como que vai ser a chegada de Admar Lopes ao Vasco. Mas vamos lá, a nossa votação aqui nesse vídeo. Qual é a sua opinião sobre Admar Lopes? Positiva? É uma opinião positiva ou negativa? Vai ali nos comentários, só para a gente ter a noção aqui da temperatura da galera. Eu falei que eu vou esperar um pouco. Eu quero saber você, se você acha que é positiva a chegada do português, de 41 anos de idade, ou negativa. Vai lá nos comentários. E claro, nomes vêm sendo cercados, né, a partir da chegada desse diretor executivo, e os scouts do Vasco já apontam, né, Alan Lescano, do Argentino Júnior, como um dos favoritos para buscar alternativas no mercado sul-americano. Enfim, jogador do Argentino Júnior, muito bom por sinal, assisti ali 2 partidas dele, muito veloz, muito habilidoso, mas trata-se ainda de uma aposta, um jogador muito jovem e, claro, veremos se teremos aí um avanço, né, ou não nas tratativas com Alan Lescano após a chegada confirmada de Admar Lopes no início da próxima semana. Bom, olha só, hein? Vai esquentar o mercado da bola, então você siga-nos aqui em todas as redes sociais, deixa o like que dá ajuda para a gente estar trazendo aqui novidades e trocar essa ideia com você diariamente. Você deixando seu like já ajuda eu retornar aqui com mais informações. Bom, falando em situação avançada de negócios, o Vasco pode acertar em definitivo com Felipe Coutinho. É isso mesmo, existe um otimismo no Vasco acerca dessa questão. O Carlos Amodeu, que é o CEO da Vasco SAF, está ali como diretor executivo tampando o buraco até a chegada de Admar Lopes, falou mais uma vez sobre o tema, que o Vasco tem interesse, que o Coutinho tem interesse, que agora negocia entre as partes com o clube inglês
o Aston Villa, que detém os direitos econômicos do jogador. O Vasco pode tê-lo em definitivo, caso o Aston Villa feche ali, rescinda o seu contrato, que ainda tem muito a pagar o Felipe Coutinho. Então, para o Aston Villa não é nada ruim rescindir o contrato do jogador, e para o Vasco, né, pegá-lo em definitivo também não é. O Felipe Coutinho é um jogador que não vem performando, né, ainda em fase de adaptação, segundo palavras do CEO da Vasco SAF, e acredita-se internamente na diretoria do Vasco que esse período, né, de parada para o Intercontinental, umas férias, nós vamos comentar aqui essa programação, e o trabalho a longo prazo do Fernando Diniz possa fazer o Felipe Coutinho, né, desenvolver ou voltar, né, a um bom futebol. Bom, Felipe Coutinho é um craque da bola, todos nós sabemos, tecnicamente falando, mas claramente, fisicamente, o jogador sofre bastante. E isso é visível, né? Não precisa calcular, não precisa fazer estudo, não precisa nada. É visível que o Felipe Coutinho tem essa dificuldade física e a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, vamos falar sobre o Campeonato Carioca? Grupos definidos no Campeonato Carioca, que teremos aí o Grupo A, com Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Correia, Portuguesa e o primeiro colocado da Série A2 desse ano. O Grupo B, vamos ter aí Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. E todos nós sabemos que o início, né, do Grupo A se enfrentam do Grupo B. O Vasco deve começar o Campeonato Carioca contra o Maricá. O Maricá jogando, o Vasco jogando em casa. Enfim, vamos ver aí como será esse Campeonato Carioca, que começará no dia 21 de janeiro e terá 10 datas e final com jogo único. Esse é o formato do Campeonato Carioca. Cara, eu acho que o Campeonato Carioca é tão importante, eu gosto do Campeonato Carioca. Eu sou um romântico do futebol carioca, então eu gosto daquele formato do Campeonato Carioca, de Taça Rio mais antigo, né? Então, não acho que não pode acabar, eu acho que aperta um pouco o calendário, sim, mas poderia ter uma viabilidade maior na utilização da base, já que o Campeonato Carioca serve muito mais como um experimento no início ali da competição e depois, né, nas semifinais, onde os grandes se enfrentam, a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Acho que poderia ter uma flexibilidade da Federação Carioca de Futebol enquanto essa questão envolvendo o Campeonato Carioca. Enfim, queria saber a sua opinião. Bom, o Vasco encara o São Paulo amanhã no Morumbi. Está agora a caminho da capital paulista e com algumas novidades na lista de relacionados. A gente sabe que o Léo Jardim tem um imbróglio ali na renovação contratual, vai para o jogo, né? Tá viajando com o elenco. O mesmo acontece com o Daniel Fusato, né? Muito falado pelo torcedor vascaíno sobre uma possível saída do Léo Jardim. E a gente observa, né, que David e Estrela não vão para o jogo, continuam ali no seu período de readaptação física, de controle de cargas ali do treino, enfim, para voltar 100%. Muito provavelmente no próximo jogo do Vasco, depois do jogo contra o São Paulo, podemos ter aí o retorno de Estrela e David ao time, a lista de relacionados. Outro jogador que ficará no Rio de Janeiro por conta de uma virose é o volante Paulinho. Paulinho que não está tão bem fisicamente assim, eu acho que se encaixa muito naquilo que o Coutinho vem vivendo e também não vai para a partida. O técnico Fernando Diniz busca aí um resultado positivo contra o São Paulo para sair dessa zona do desconforto ali é incômodo, né? Chato ali, onde o Vasco vem se aproximando da zona do rebaixamento. Ganha logo para tentar respirar e ficar mais tranquilo aí nas competições que virão. Vasco encara nos playoffs da Copa Sul-Americana o Independente Del Valle em Quito, primeiro jogo. Estaremos lá fazendo a cobertura total para você. E depois o Vasco encara o mesmo Independente Del Valle em São Januário para passar para a próxima fase, que encara o Mochuque Runa, que já está à espera de Independente Del Valle e Vasco. Bom, queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, agradecer mais uma vez a sua presença, e você que está aí do outro lado, eu peço para você dar aquela ajuda para a gente aqui, para a gente que troca ideias, tete a tete diário. Você só deixa o like, corre aqui embaixo, deixa o joinha, se você também puder clicar no hype ali, ajuda o nosso trabalho. A gente volta aqui sempre, todos os dias, a minha companhia diária é você, então peço para você deixar o joinha, beleza? Agradecer mais uma vez a sua presença, lembrando você que quer comprar a sua camisa do Vasco, besultsport.com.br, o link eu deixo também lá nos meus stories, lá no @Lineker_Vasco, você corre lá e adquira a sua camisa. Lembrando que se você comprar duas, a galera aqui do canal, né, eu vou te dar mais uma na promoção, compre duas e leve 3. Só no link que está lá no meu Instagram, no @Lineker_Vasco. Beleza? Um beijo no coração, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.